Mas sabe o que me chama a atenção? Davi teve dias inesquecíveis. Mas se eu e você, agora eu entro na mensagem, se eu e você, na eternidade, se a gente tiver a oportunidade de chegar diante de Davi e perguntar assim, Davi, qual foi o melhor dia da sua vida? Eu tenho certeza que o melhor dia da vida de Davi foi esse aqui. Aleluia, eu saúdo a todos a paz do Senhor. Bom estarmos aqui cultuando ao nosso Deus, como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória somente a ele. A minha alegria em retornar a essa cidade, estar aqui pela primeira vez no novo templo. Que Deus continue abençoando toda a igreja. Rever o pastor Macário, ele perguntou por que nós nos encontramos de novo. Eu falei, não sei. Aí ele disse, porque nós dois estamos vivos. Deus abençoe. E ele não muda nada, meu Deus, eu quero a fórmula. Que Deus abençoe o pastor Macário, pastor Jota, é uma alegria revê-lo, todos os obreiros, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio poder participar desses 12 dias de clamor pelas famílias. Eu reconheço a minha total dependência de Deus. A notícia boa, Felipe, é que a palavra não é minha. A palavra é de Deus, portanto não voltará vazia. Pega aí a sua Bíblia, abra ela, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 12. Primeiro Crônicas, capítulo 13, verso 12, diz assim, temeu Davi a Deus naquele dia. Repita comigo, temeu Davi a Deus naquele dia. Repita. E disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto lhe pertencia. Repita comigo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Agora vai lá para o capítulo 16. Primeiro Crônicas, capítulo 16.
verso 1, e depois nós vamos ler o verso 7 e 8. 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Verso 7. Foi nesse mesmo dia, repita comigo, foi nesse mesmo dia. Só os homens, foi nesse mesmo dia. Só as mulheres, foi nesse mesmo dia. Pela primeira vez ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor nesses termos: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Amém. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu reconheço a minha total dependência de Ti, do Teu Espírito Santo. Que Ele fale por mim em cada coração. Que Ele tenha liberdade em nosso meio, Pai. Que Teu Espírito possa consolar, confortar, corrigir, edificar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a sua total atenção. Eu orei a Deus o que falar nessa primeira noite que eu estou aqui. E Deus me levou a essa narrativa. Nós acabamos de ler um dos mais belos salmos de Davi. Davi foi o maior rei, o maior guerreiro, o maior salmista de todos os tempos. Até hoje, eu tive o prazer de estar conhecendo Israel. Até hoje, o judeu, ele, por que não dizer, ele venera Davi. Eu tive o privilégio de conhecer o túmulo onde Davi supostamente foi sepultado. E fiquei admirado quando cheguei naquele túmulo e eu pude ver como Davi ainda hoje é aclamado em Israel. Esse dia que nós acabamos de ler me chamou a atenção, pastor Macário, porque a nossa vida, guarda bem o que eu vou falar e agora, a nossa vida, ela é composta de 3 tipos de dias. Eu vou repetir. A nossa vida, ela é composta por 3 tipos de dias. O primeiro tipo são aqueles dias normais. Tudo é normal, como disse Salomão. Tudo é normal debaixo do sol. A gente acorda, doutor Jota, toma banho, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, almoça, continua trabalhando, vem para a igreja à noite. Não aconteceu nada de extraordinário. Não aconteceu nada que marcasse ou positiva ou negativamente
aquele dia. Esses dias, geralmente, são os dias com maior evidência na nossa vida. Contudo, entretanto, todavia, porém, na nossa jornada, porque a nossa vida nessa terra é uma jornada. A nossa vida nessa terra é uma rápida viagem. Eu estava falando, doutor Jota, como o tempo passa rápido. A última vez que eu estive aqui, já se foram quase 10 anos. A nossa vida é uma rápida peregrinação nessa terra. E mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, existem dias na nossa vida que, se a gente pudesse apagar, se a gente pudesse deletar, são dias de trevas, dias difíceis, dias de lutas, dias que, se eu e você, se Deus desse uma borracha, irmão, e pudesse voltar no passado e apagar, é uma perda, é uma decepção, é uma traição, é algo que deu errado. E esses dias, eles fazem parte da nossa jornada. O pregador, ele disse em Eclesiastes, tudo tem o tempo determinado. Há o tempo de sorrir, mas há o tempo de chorar. Há o tempo de saltar, mas há o tempo de plantear. Esses dias, eles têm poder de marcar a nossa vida negativamente. Davi também teve esses dias. Teve dias, por exemplo, quando Davi cometeu o adultério. Esse dia foi certamente o pior dia, Felipe, da vida de Davi, a ponto de Davi falar, toda noite eu faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, a ponto de Davi, ele falar, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. A vida de Davi, a vida de Davi, a vida da família de Davi, nunca mais foi a mesma depois desse terrível dia. Porém, hoje eu não vim falar de coisa ruim, não. Hoje eu vim, pastor Macau, depois de 10 anos, falar de coisa boa. A gente está começando o ano. E quando eu olho para a vida de Davi, Davi teve dias inesquecíveis. Todos nós aqui temos dias inesquecíveis. Eu poderia citar vários. Por exemplo, esse ano eu completo agora, amanhã, dia 19, é isso? Amanhã eu completo 25 anos de ministério. Aleluia! Aleluia! 25 anos. Esse dia marcou a minha vida, porque eu tive paralisia. Eu não andava, hoje eu ando.
Eu não falava, hoje eu falo. Aquele menino lá, sabe, Felipe? Aquele menino que o Alex cantou, Jesus mudou a minha vida. E amanhã eu completo 25 anos de ministério. Vocês não imaginam a alegria no meu primeiro dia de ministério. Eu poderia passar horas aqui falando. Eu poderia dar outro exemplo. Eu sou pai. O meu filho vai fazer 21 anos. Até hoje, doutor Jota, eu me lembro a primeira vez que eu vi o rosto dele. O nascimento de um filho é algo marcante. Eu estava tão nervoso, eu andava na maternidade de um lado para outro, e de repente eu vi um outro pai, mais nervoso que eu. A esposa dele estava em trabalho de parto. E eu vi ele nervoso, e eu cheguei perto dele e fiz a famosa pergunta idiota. Eu olhei para ele e falei assim, você está nervoso? Eu vi que ele estava nervoso, mas eu perguntei, você está nervoso? Ele falou assim, não. Aí eu pensei, ele já deve ser pai. Eu não era pai, era a primeira viagem, né? Marinheiro de primeira viagem. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você não está nervoso, não? Ele disse, eu já estou acostumado. Aí eu olhei para ele e falei assim, você já tem filhos? Ele falou, não. Eu falei, mas você está acostumado? Ele disse assim, é porque eu moro na roça. Eu estou cansado de ver égua parir. Aí eu olhei para ele e falei assim, é diferente, rapaz. Você não pode comparar a sua mulher com uma égua. Aí quando a gente, diante de Deus, quando a gente estava conversando, a enfermeira veio e falou assim, ô pai. Aí eu falei, sou eu? Ela, não, é o outro aí. Seu filho está nascendo. Ele entrou. 30 segundos depois, eu ouvi, tá! Ele desmaiou lá dentro. Quando ele desmaiou, a enfermeira veio e falou assim, você aí, entra aqui e tira ele para fora. E eu entrei no meio do parto da mulher dele, eu entrei para puxar o corpo dele pro lado de fora. Irmãos, eu já estava nervoso. Eu fiquei mais nervoso ainda, que eu pensei, ele já viu égua parir e desmaiou, e eu que nunca vi nada, de repente, o meu filho, tá rindo, né? O meu filho nasceu. Eu não esqueço, meu filho vai fazer 21 anos. Foi um dia inesquecível. Eu poderia falar também, pastor Macário, o dia que eu desci as águas. O dia que eu desci as águas foi um dia inesquecível. O saudoso pastor Anselmo estava dentro do tanque batismal e naquela manhã foram batizadas 480 pessoas. Eu era um deles. Esse dia marcou a minha vida.
Mas eu quero falar de Davi. Davi teve dias inesquecíveis. Teve um dia que Davi estava lá olhando as ovelhas do pai e de repente apareceu um urso e ele pulou no urso e ele matou o urso. Esse dia foi inesquecível. Depois, Davi estava lá no campo, apareceu um leão. O que Davi fez? Matou o leão. Esse dia foi inesquecível na vida de Davi. Eu poderia falar também, todo mundo conhece, o dia que Davi derrubou Golias. Esse dia, Davi foi aclamado. Se naquela época tivesse rede social, ia bombar. Igual o vídeo do Nicolas. Ia bombar. Davi, Dr. Jota, derrubou o gigante Golias. Mas sabe o que me chama a atenção? Davi teve dias inesquecíveis. Mas se eu e você, agora eu entro na mensagem, se eu e você, na eternidade, se a gente tiver a oportunidade de chegar diante de Davi e perguntar assim, Davi, qual foi o melhor dia da sua vida? Eu tenho certeza que o melhor dia da vida de Davi foi esse aqui. Quando Davi derrotou o urso, Davi não dançou. Quando Davi derrotou o leão, Davi não festejou. Quando Davi derrotou Golias, Davi não pulou. Mas nesse dia aqui, Davi saltou, Davi se alegrou, Davi comemorou, Davi salmodiou. Por quê, pastor? Eu não estou entendendo, vai entender agora. Foi nesse dia que Davi trouxe a arca da aliança para o devido lugar. Pastor, por que esse dia é tão inesquecível? Sabe por quê? Porque a arca da aliança, ela era a maior representação da presença de Deus. O que era a arca da aliança? Eu tenho meia hora, eu não vou passar do horário. A arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia. Quem é carpinteiro, quem é marceneiro, sabe que a acácia é difícil ser trabalhada. Não é qualquer um que trabalha madeira de acácia. Mas essa madeira era revestida de ouro. Dentro da arca ficavam 3 coisas. Guarda bem o que eu vou falar. Dentro da arca ficavam as 2 tábuas da lei de Deus. Em segundo lugar, dentro da arca ficava a vara florescida de Arão. Em terceiro lugar, dentro da arca ficava um pote que continha um pedaço do maná que Deus
todo dia enviava para o seu povo. A arca, repita comigo, a arca era a maior representação da presença de Deus. A maior riqueza de um homem, a maior riqueza de uma família não é a conta bancária, não é a casa que mora, não é quanto tem investido. A maior riqueza minha, a maior riqueza sua, a maior riqueza da sua família é a presença. É a presença de Deus. Quem está sentindo ela aqui? Levanta a mão aí que ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Pobre é o homem, pobre é a família que só tem bens materiais. A arca, eu não vou ter tempo para falar tudo, mas a arca foi roubada. A arca foi levada pelos filisteus nos dias do sacerdote Eli. Eli estava velho. A Bíblia fala que ele estava velho. Ele estava cego. Ele estava obeso. E a Bíblia fala que ele estava assentado. Alguém, aqui não tem isso não, só em BH. Você conhece algum fujão? A hora que a cobra fuma, ele cai fora. A Bíblia fala que teve uma guerra, e no meio da guerra teve um fujão, perna para quem tem. E ele vai até Eli. Eli, eu tenho um monte de notícia para te dar. Parece até o jornal da Record. Ou o da Atena. É uma má notícia atrás da outra. Por isso tomou cadeirada. É uma má notícia atrás da outra. O da Atena já está lá no Antigo Testamento. O fujão parece o da Atena. Ele chega até Eli e fala assim: Eli, Israel perdeu a guerra. Eli aguentou firme. Eli, o seu filho Finéias morreu. Eli aguentou firme. A terceira má notícia: Eli, o teu filho Ofni também morreu. Ele aguentou firme. A quarta má notícia: Eli, morreram muitos valentes de Israel. Eli aguentou firme. A quinta, para encerrar o jornal, é uma notícia ruim atrás da outra. A quinta e última notícia: Eli e a arca de Deus foi levada. Essa foi a pior notícia. Quando essa notícia foi dada, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele estava grávida.
A Bíblia fala que ela dá à luz a um filho e ela coloca o nome de Icabote, que quer dizer foi-se a glória, sem glória, nada de glória, acabou a glória, irmão. Isso é muito sério. Sabe por quê? A presença de Deus, ela sai devagarinho. Tem muita gente que já perdeu a presença e não sabe até hoje. Porque ela sai devagarinho, é igual Sansão. Sansão, ele foi brincando, até que a presença de Deus saiu da vida dele. A Bíblia fala que Dalila, ela vai acordar ele depois que cortou o cabelo e ela fala: Sansão, os inimigos estão vindo. Ele se levanta e ele achava que ia derrotá-los como das outras vezes, mas a Bíblia fala assim: Sansão não sabia que a presença de Deus havia se retirado dele. A pior coisa para alguém é perder a presença de Deus. A gente está vivendo uma época onde as pessoas não valorizam mais a presença de Deus. Tem gente que não carrega isso para a igreja mais. Ele acostumou a vida cristã, está no piloto automático. Tem gente dentro da igreja que vem, passa meses, passa anos, e ele perdeu, ele não sabe. E essa noite é noite de você recuperar, de você trazer de volta a presença dele. Que saudade daquela igreja da década de 90, aonde o pastor tinha que bater para terminar o culto, senão o culto continuava. Porque a maior riqueza é a presença dele. E ela está aí essa noite. Ela é sobre a tua casa. Você pode levantar a mão aí e adorar, e exaltar. A arca foi levada. Pastor Macário, a arca foi levada. Saul se torna rei. Saul, ele vai assentar no trono. Saul, olha para mim aqui. Saul ficou décadas no trono, mas não teve a iniciativa de buscar a arca. Tem gente que se preocupa só com o trono, esquece a presença. Tem gente que se preocupa com o status, a grife, mas a presença está longe. Saul, eu vou repetir, Saul ficou décadas. Se você ler 1 Crônicas 6, a arca foi levada. E ela vai cair, ela vai parar na casa de Abinadab. Por quê? Os filisteus devolvem a arca. A arca bagunçou o coreto na terra dos filisteus. Os filisteus resolvem devolver a arca. E a arca vai parar na casa de Abinadab. Saul, eu vou repetir, Saul ficou décadas no trono, sem a presença.
Tem gente que fica décadas na igreja, mas perdeu a presença. Qual foi a última vez que você se derramou? Qual foi a última vez que você sentiu arder, igual o Felipe falou, da ardendo aqui dentro? Saul, o fim da vida de alguém que não tem a presença é trágico. Davi, ele vai assumir o lugar de Saul. Glória a Deus. Porque, doutor Jota, a primeira medida de Saul, de Davi, eu vou trazer a arca. Eu vou trazer a arca. Eu vou trazer a arca. Davi sabia que o seu reinado não seria o mesmo sem a presença. A minha vida não seria nada sem a presença. Eu não teria nenhum valor sem a presença. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Davi manda trazer a arca. A intenção foi boa, porém Davi cometeu um erro. Qual foi o erro, pastor? Davi mandou trazer a arca em cima de carros de boi. Quem carregava a arca em cima de carros de boi eram os filisteus. A lei mandava carregar a arca no ombro, em cima de varais de ouro, carregada por levitas. A intenção foi boa, mas a intenção por si só não basta. Tem gente querendo fazer a coisa do jeito dele. Você conhece alguém assim? Aqui não tem não, né? Tem gente que quer fazer a coisa do jeito dele. Eu aprendi com o pastor Jander. A obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. Tem gente que Deus não me chamou para pregar. Ele quer pregar. Você conhece alguém assim? Aí o pastor Macaio fala: quinta-feira fulano vai pregar. E não vou não. Porque não foi chamado para pregar. Tem gente querendo fazer o que não foi chamado para fazer. Tá rindo, né? Não é você. O que aconteceu? Eu vou caminhar para o final. E eu vou aplicar a palavra. A Bíblia fala que os bois tropeçaram. Quando a arca foi cair, Uzá tocou na arca e a arca caiu em cima dele e ele morreu fulminado. Sabe por quê? Não dá para fazer a obra de Deus do meu jeito. Eu tenho que fazer a obra de Deus do jeito dele. A glória é dele. O louvor é dele. A minha vida é dele. A palavra é dele. Essa igreja é dele. A sua família é dele. É dele, é dele, é dele, é dele, é dele. O que aconteceu? A Bíblia fala, repita comigo, Davi fez a arca entrar na casa de Obed-Edom.
Sabe o que significa Obed-edom? Obed, servo, escravo. Edom vem dos edomitas. Era um povo amaldiçoado. Davi, Filipe, pega a arca e empurra a casa de Obed-edom. Se você ler a Bíblia na língua hebraica, o verbo é forçar, na marra. Davi pegou a arca. Leva para a casa desse cara aí. Talvez a casa de Obed-edom era a mais perto ali. Pega a arca e leva para lá. Quando a arca entra na casa de Obed-edom, a Bíblia fala que Deus mudou a casa de Obed-edom. Quando a presença de Deus chega, até maldição cai por terra. Tem maldição na sua casa, tem maldição na sua família. A receita é uma só, é a presença de Deus entrar, é a presença dele entrar. A Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Irmãos, quando a presença de Deus entra, não tem mais ninguém, não tem mais nada. É a presença. Você pode levantar a mão direita. Levanta aí. E vai adorando aí, vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo. A presença de Deus, ela quebra, ela muda, ela faz a diferença. Aleluia! Para me encerrar, repita comigo, 3 meses. 3 meses foi o suficiente. A notícia chegou em Davi. Davi, você lembra daquela casa onde a arca foi deixada? Está acontecendo um negócio diferente lá. Doutor Jota, eu não sei o que aconteceu. A notícia chegou no palácio. Aquele cara não tinha onde cair morto. Aquele cara é igual a minha vida. Quando eu olho onde Deus me colocou hoje. Eu nasci numa favela. A minha esposa fala, né? Você é favelado. A minha mãe, lavadeira de roupa. O meu pai nunca teve um carro. Mas a presença de Deus. A presença de Deus, ela entra. A presença de Deus, ela muda quadro, ela muda história, ela muda família. A presença de Deus mudou a família de Obed-edom. Eu quero profetizar isso sobre a tua família. Eu quero profetizar isso na tua casa. Eu quero profetizar isso no teu casamento. É a presença, é a presença, é a presença. O que Davi faz? O que Davi faz, doutor Jota? Davi manda buscar. Agora Davi vai trazer a arca da maneira correta.
E agora Davi vai dançar. Agora Davi vai adorar. Agora Davi vai dizer: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ai, irmão, sabe o que? Eu vou encerrar. Eu falei que dentro da arca tinha 3 coisas. Quem lembra? Dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei de Deus. Sabe o que as 2 tábuas representam? As 2 tábuas da lei representam, aleluia, a aliança de Deus com o seu povo. Quem tem a presença tem a aliança. Eu vejo famílias sofrendo. Porque a minha família tem maldição hereditária. Aconteceu isso com a minha bisavó, aconteceu isso com a minha avó, aconteceu com a minha mãe. O que eu recebo de mensagem desse tipo, mas a pessoa esquece de um detalhe. No Antigo Testamento, a Bíblia fala: visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se o lado negativo, tem gente que sofre isso até hoje. Se o lado negativo vale, o positivo tem que valer também, doutor Jota. Qual é o lado positivo? E abençoarei até 1000 gerações. Irmão, a graça de Deus é infinitamente maior. Quem tem a presença de Deus aqui, levanta a mão. Ele tem a aliança com você, ele tem a aliança com a tua casa, ele tem a aliança com os teus filhos. Aliança, pastor, mas o meu filho saiu da igreja. Tem a presença, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Em segundo lugar, dentro da arca, tinha a vara florescida de Arão. Não é qualquer vara, é a vara florescida. Sabe o que é a vara? A vara representa as promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Se você tem, acalma o seu coração. Quem tem a presença tem promessa. Tem promessa. Eu e a minha esposa, quando a gente chegou em Itaiomi, ela me perguntou assim: como você fica quando recebe um convite para pregar num lugar tão longe?
A resposta eu dei para ela, promessa de Deus na minha vida. Quando eu não andava, quando eu não falava, Deus usou uma pessoa e falou: eu vou te levar em lugares aonde você nem imagina, aonde você nem imagina. Ai, irmão, quem tem promessa valoriza a presença, valoriza a presença. Para me encerrar, porque já vai dar 9 horas, em último lugar, dentro da arca, repita comigo, dentro da arca, ficava a vara florescida de Arão, e dentro da arca ficava um pote contendo um pedaço do maná. Sabe o que isso significa? Aleluia! Quem tem a promessa, quem tem a arca, quem tem a presença, a família que tem a arca, hoje não é uma caixa de madeira, hoje a presença está aqui. A presença está aqui, a presença está aqui, a presença está aqui, a presença está aí, a presença está. Tem maná. Quem que é o maná? É a provisão de Deus. Davi, quando estava velho, ele falou assim: eu fui moço, agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem maná para sua casa. Deus tem maná para sua família. Deus tem maná para o teu casamento. Você crê nessa palavra? Levanta a mão aí. Vai adorando, vai adorando, vai adorando.